Reunimos sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Eu peço ao secretário que faça a verificação de quórum. Vereadora Maria Eduarda. Presente. Vereadora Ana Paula. Presente. Vereador Danilo. Presente. Vereadora Dorico. Presente. Vereador Guilherme. Presente. Vereador Cacá. Presente. Vereador Neils. Presente. Anulo legal de quórum, senhor presidente. Com a graça de Deus, declaro aberta a 40ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara. Convido o vereador Juninho que faça a leitura de um texto bíblico. Capítulo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia lhes seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra da salvação. Gostaria de justificar a ausência do vereador Índio e a Leandra, que não pode estar comparecendo. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Não há correspondência, senhor presidente. Então, neste momento eu coloco a ata da 30ª reunião em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam sentados. Ata aprovada, 6 votos a 0. Informo aos senhores vereadores que o artigo 340 do Regimento Interno determina a redução do expediente, que é o tempo destinado ao uso da tribuna. Quando se trata de sessão de julgamento de contas, esse tempo é reduzido, deve ficar destinado à ordem do dia, para discussão e votação da prestação de contas do exercício 2023-2024, que estão aptas a serem votadas. Solicito o presidente da Comissão de Justiça e Finanças e Direitos Humanos que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 01/2025 e do parecer da comissão. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2025. Dispõe sobre a aprovação de contas do Poder Executivo Municipal de Itapira referente ao exercício de 2023. Considerando o disposto no artigo 340, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, o qual determina que a Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos conclua sempre em seu parecer por projeto de decreto legislativo que tramitará em regime de urgência, propondo a aprovação ou rejeição do parecer do Tribunal de Contas do Estado, observada a defesa técnica do prefeito. Considerando o parecer emitido pela Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos, o qual opinou pela emissão de decreto legislativo que tramita em regime de urgência, propondo a aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no processo número 11.68067 e, por consequência, a aprovação das contas referente ao exercício financeiro do ano de 2023, considerando o disposto no artigo 340 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis. Faço saber que a Câmara Municipal de Itapira aprovou e a mesa diretora, nos termos da Lei Orgânica Municipal, promulgou a seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Itapira, Minas Gerais, referente ao exercício de 2023, acatando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exarado no processo número 11.68067. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Pedro Rodrigues da Silva, Itapira, Minas Gerais, 15 de dezembro de 2025. Parecer ao processo de prestação de contas número 11.68067, do TCE de Minas Gerais, exercício financeiro de 2023.
Responsável: Maura Assunção de Melo Pontes, Prefeita Municipal. Assunto: parecer sobre as contas anuais do Executivo Municipal. Do relatório: vem a análise desta Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos as contas anuais do Poder Executivo do município de Itapira, relativas ao exercício financeiro de 2023, acompanhadas do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE, nos autos do processo 11.68067. O Tribunal de Contas, órgão auxiliar do controle externo, em sessão realizada pela Segunda Câmara em 19 de agosto de 2025, opinou por unanimidade pela aprovação das referidas contas. Em obediência ao rito estabelecido no artigo 340 e seguintes do regimento interno desta Casa, os autos foram encaminhados a esta comissão para análise e emissão de parecer conclusivo. É o breve relatório da análise e fundamentação. A competência desta comissão encontra amparo no regimento interno da Câmara Municipal, cabendo-lhe opinar sobre o aspecto formal e o mérito das contas prestadas, subsidiando o julgamento político-administrativo a ser realizado pelo plenário. Compulsão dos autos, verifica-se que a Corte das Contas Mineiras constatou o cumprimento dos índices constitucionais e legais obrigatórios, a saber, ensino, MDE, aplicação de 30,43%, superando o mínimo de 25%. Saúde, ASPS, aplicação de 18,22%, superando o mínimo de 15%. Pessoal, gastos de 49,99%, Poder Executivo, respeitando o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Repasse ao Legislativo, obediência aos limites constitucionais, artigo 29A da Constituição de 88. Corroborando o entendimento do Tribunal de Contas, a assessoria contábil desta Casa Legislativa emitiu parecer técnico datado de 8 de dezembro de 2025, atestando que as demonstrações contábeis expressam adequadamente a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município. O referido parecer técnico pontuou que as ressalvas ou recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referem-se a inconsistências formais de envio de dados SICOM, as quais não ferem os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade, nem possuem o condão de macular as contas apresentadas. Desta forma, inexistindo irregularidades insanáveis, dolo, má-fé ou dano ao erário, considerando a harmonia entre o parecer técnico do órgão do controle externo e a análise de assessoria interna desta edilidade e a aprovação é medida que se impõe. Do voto do relator. Diante do exposto e considerando a regularidade fiscal e contábil atestada, este relator vota pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Itapira, referente ao exercício de 2023, acolhendo integralmente o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Em cumprimento ao disposto do parágrafo 1º do artigo 340 do Regimento Interno, apresento o anexo projeto de decreto legislativo número 01/2025, que dispõe sobre a aprovação das contas para deliberação do soberano plenário em regime de urgência. Itapira, 15 de dezembro de 2025, vereador Neilson Borges da Silva, relator da comissão. Em discussão, as contas do exercício 2023. Veloso, presidente. Palavra, vereador Neilson. Em reunião da comissão, a Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos, em reunião realizada nesta data, acompanha o voto do relator, opinando por unanimidade pela aprovação das contas do exercício de 2023 e pelo encaminhamento do projeto de decreto legislativo ao plenário. Em discussão. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 01/2025, referente às contas do exercício financeiro de 2023. Gestor responsável, senhora Maura Assunção de Melo Pontes. Solicito o secretário da mesa que faça a chamada nominal para a votação. Vereadora Ana Paula. Sou a favor, aprovo. Vereador Danilo. Aprova. Vereador Guilherme.
Aprovado. Vereador Luiz Carlos. Aprovado. Vereadora Maria Eduarda. A favor, aprovo. Vereador Neilson. Aprova. Vereador Dorico. Senhor presidente, são 7 votos a 0 a favor da aprovação das contas do exercício 2023. Aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas de 2023 por 7 votos a 0. Correto? Fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela aprovação das contas do município de Itapira no exercício financeiro de 2023. Eu solicito ao presidente da Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 2/2025 e do parecer da comissão. Projeto de decreto legislativo número 02/2025. Dispõe sobre a aprovação de contas do Poder Executivo Municipal de Itapira, Minas Gerais, referente ao exercício de 2024. Considerando o disposto no artigo 340, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, o qual determina que a Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos conclua sempre em seu parecer o projeto de decreto legislativo que tramitará em regime de urgência, propondo a aprovação ou rejeição do parecer do Tribunal de Contas do Estado, observada a defesa técnica do prefeito. Considerando o parecer emitido pela Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos, o qual opinou pela emissão de decreto legislativo que tramita em regime de urgência, propondo a aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no processo número 11-89077 e, por consequência, a aprovação das contas referentes ao exercício financeiro do ano de 2024. Considerando o disposto no artigo 340 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, faço saber que a Câmara Municipal de Itapira aprovou e a mesa diretora, nos termos da Lei Orgânica Municipal, promulgou o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do governo dos administradores do Executivo Municipal de Itapira, referente ao exercício de 2024, acatando o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, exarado no processo número 11-89077. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Pedro Rodrigues da Silva, Itapira, Minas Gerais, 5 de dezembro de 2025. Parecer ao processo de contas, de prestação de contas. Exercício financeiro 2024. Responsável: Maura Assunção de Melo Pontes, Prefeita Municipal. Assunto: parecer sobre as contas anuais do Executivo Municipal. Primeiro, do relatório. Submetem-se ao crivo desta Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos as contas anuais do Poder Executivo do município de Itapira, relativas ao exercício financeiro de 2024, devidamente instruídas com parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE. A Corte de Contas, no exercício de sua competência constitucional de auxílio ao controle externo, emitiu parecer prévio recomendando a aprovação das contas em apreço. Em cumprimento ao rito processual estabelecido no regimento interno desta Casa Legislativa, os autos foram distribuídos a esta comissão para análise técnica e mérito administrativo, visando a instrução do respectivo projeto de decreto legislativo. É a síntese do necessário. Segundo, da análise e fundamentação. A análise das contas municipais reveste de caráter político-administrativo, cabendo a esta comissão verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos do Executivo, amparada os subsídios técnicos do TCE Minas Gerais e da assessoria contábil desta Casa. Compulsando os autos e o parecer contábil datado de 8 de dezembro de 2025, emitido pela assessoria da Câmara, verifica-se que regularidade contábil. As demonstrações contábeis, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial refletem adequadamente a posição financeira e patrimonial do município em 31 de dezembro de 2024, respeitando os preceitos da contabilidade pública. Cumprimento de índices. A execução orçamentária respeitou os princípios constitucionais
funcionais e, fundamentalmente, atendeu aos índices e limites constitucionais obrigatórios: saúde, educação, pessoal e repasses. Natureza das ressalvas. Conforme elucidado pela análise técnica interna, as inconsistências apontadas pelo TCE de Minas Gerais referentes à apuração de excesso de arrecadação e fontes de recursos decorrem de divergências formais no envio de dados do sistema SICOM de CASP. Tais dados, contudo, possuem natureza meramente formal e burocrática, não ferindo os princípios basilares da legalidade, legitimidade, economicidade e eficiência, tampouco ensejando dano ao erário. Portanto, inexistindo vícios insanáveis ou atos de improbidade que desabonem a gestão fiscal no exercício de 2024, a aprovação das contas é a medida de rigor, alinhando-se o entendimento desta Casa ao parecer prévio do órgão de controle externo. Terceiro, do voto do relator. Diante do exposto, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e corroborado pela análise da assessoria contábil desta edilidade, voto pela aprovação das contas do Executivo Municipal de Itapira, referentes ao exercício de 2024. Determino a juntada deste parecer ao respectivo projeto de decreto legislativo, encaminhando-o ao soberano plenário para deliberação, conforme o artigo 340 e seguintes do regimento interno. Itapira, Minas Gerais, 15 de dezembro de 2025. Relator Neilson Borges da Silva. 4. Conclusão da comissão. A Comissão de Justiça, Finanças e Direitos Humanos, reunida nesta data, acompanha integralmente o voto do relator, opinando por unanimidade pela aprovação das contas do exercício de 2024. Presidente, vereadora Dorico Ribeiro das Neves. Relator, Neilson Borges da Silva. Membro, vereadora Ana Paula de Souza Melo. Em discussão, as contas do exercício 2024. Em discussão. Em votação, o projeto de decreto legislativo número 02/2025, referente às contas do exercício financeiro de 2024. Gestor responsável, senhora Maura Assunção de Melo Pontes. Solicito o secretário que faça a chamada nominal para a votação. Vereadora Ana Paula. Aprovo. Vereador Danilo. Vereador Guilherme. Vereador Luiz Carlos. Aprova. Vereadora Maria Eduarda. Aprovo. Vereador Neilson, aprova. Vereadora Dorico. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovado as contas de 2024, 7 votos a 0. Aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas, exercício 2024, por 7 votos a 0. Então fica mantido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela aprovação das contas do município de Itapira, exercício financeiro 2024. Declaro encerrada Declaro encerrado esta reunião e convoco os senhores vereadores para a nova reunião extraordinária que haverá amanhã às 9 horas para apreciação dos seguintes projetos e proposições. Projeto de lei número 101/2025, altera o artigo 4º da Lei Municipal número 905/2009 e outras providências. Projeto de lei número 100/2025, autoriza o Poder Executivo a conceder vale transporte aos servidores municipais que prestem serviço nas casas de apoio à saúde vinculado ao município de Itapira e outras providências. Projeto de lei número 99/2025, altera os anexos da Lei Municipal 1676, de 3 de julho de 2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2026 e dá outras providências. Projeto de lei número 98/202,
54, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos para 2025, dispõe sobre o plano plurianual do município de Itapira, Estado de Minas Gerais, para o quadriênio de 2026 a 2029 e outras providências. Projeto de lei número 60/2025 estima a receita fixas a despesa do município de Itapira para o exercício financeiro de 2026. Boa noite.